A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos os irmãos e irmãs que irão visualizar esse vídeo. Não sei se é hoje, não sei qual vai ser o tempo que você vai ter acesso ao mesmo, mas é com muita alegria que a tarde de hoje eu venho compartilhar com os irmãos alguns versículos da Palavra de Deus, no ritmo do hino por nome de Sonhos, de Sérgio Lopes. Não sei se os irmãos conhecem, mas depois vocês procuram saber. É um hino que diz que sonhos, e ele faz uma pergunta: quem nunca teve sonhos para sonhar? E na tarde de hoje eu quero falar para você, ouvinte da Palavra de Deus, que o sonho que ele nasce dentro do teu coração, se ele for somente seu, ele por certo não vai se realizar. Mas se esse sonho já surgiu no início de todas as coisas, um propósito dentro da vontade de Deus, esse propósito vai se encontrar com o seu coração e vai dar muito certo, porque o nosso Deus, ele é Deus que nos faz sonhar e também faz esse sonho sair do âmbito espiritual e traz ele para a matéria física, fazendo assim o cumprimento, a realização do mesmo. E é dentro desse propósito, dentro dessa promessa que Deus te fez, é que eu quero deixar uma palavra para te animar, para me animar, para nos trazer a esperança, tudo aquilo que o nosso Deus tem nos prometido. Eu quero compartilhar hoje com a igreja de Cristo alguns versículos que se encontram no livro de Gênesis 37, verso por número 10, que diz assim: quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você? E encostou o rosto no chão. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Gente, a história de José é uma história tão fabulosa, uma história cheia de tantas misturas. Essa história dele traz, porque fala de inveja, fala de sonho, fala de roupa, fala de escravidão, fala de poço, fala de calabouço, fala de exaltação. Então é um mix de coisas que dentro da lógica humana não poderiam casar, não poderiam se juntar. Mas quando Deus está no negócio, até o que não era para ser passa a ser, porque Deus é quem conhece todas as coisas e Ele que domina sobre tudo e sobre todos. Eu quero contar para você uma coisa aqui dentro dessa história. Essa história é conhecida por todos, já foi feita novelas, existe pregações diversas por muitas pessoas com um nível de conhecimento muito grande dentro da história bíblica. Mas o Senhor estava falando comigo, dentro da história de José, algo que me chamou muita atenção. A história de José, ela todo o período da sua vida, dos 16 anos, quando ele tem o primeiro sonho, onde ele conta, relata seu pai, do sol, da lua, e a partir de então ele já começa a levantar a ira dos seus irmãos, porque ele conta o seu sonho, o sonho que Deus havia dado a ele com toda a inocência do seu coração. Mas os seus irmãos que estavam ouvindo aquele sonho
já toma para si como uma petulância, como uma afronta. Quem é ele? Ele quer se levantar contra nós? Quem ele pensa que ele é? Só que a Bíblia vem falar que seu pai, experiente, Jacó, já tinha visto o que é inveja, já tinha passado por algumas situações até criada por ele mesmo no seu passado. Ele começa a entender, porque Jacó agora não é Jacó, mas é Israel, ele já tem uma aproximação maior com Deus, ele começa a entender que aqueles sonhos de José não eram apenas sonhos, mas eram avisos dados por Deus através de sonhos. Deus estava sinalizando que algo de diferente iria acontecer através da vida de José, na vida de José, com relação a muitos. E agora José, ele permanece fazendo a vontade de Deus, ouvindo os conselhos de seu pai. E um dos pedidos do seu pai é sempre estar vigiando, de olho no que seus irmãos têm feito, porque seus irmãos, eles eram pessoas meio irresponsáveis com seus afazeres, não eram tementes ao que teu pai ordenava. Então, portanto, José era o menor, o mais jovem da casa, e muito responsável, a ponto do seu pai confiar a um menino observar e trazer as notícias do que aconteciam onde seus irmãos passavam. E uma certa feita ele chama José e fala: ó, vai lá, vai saber onde eles estão. E José vai andando de cidade em cidade até que ele chega na cidade por nome de Dotã. Consegue encontrar seus irmãos ali apacentando as suas ovelhas, suas cabras. E eles já estavam cansados de saber que José era o filho amado por parte do seu pai, era o querido. Mas José ele não era querido do pai somente porque ele era o filho do seu grande amor, de Raquel. Ele era o mais novo de todos os filhos, porém o primogênito da mulher que Jacó, Israel agora, amava. Mas não era somente porque ele era um filho tão aguardado, esperado, que Deus presentia aquela família. Não era somente isso, era a diferença, a postura, a obediência. Existiam vários fatores que buscava para José um olhar diferente por parte de seu pai. Contrário aos seus irmãos. Seus irmãos eram homens arrogantes, já tinham cometido assassinato, eram homens presunçosos, homens de dura servil, que não tinha uma obediência com os preceitos impostos por seu pai, um homem que tinha conhecimento de quem era Deus. Seus irmãos seguem a vida na frente do pai, se portando de um jeito, distante do pai, fazendo coisas contrárias. E por conta de José obedecer seu pai e ir à procura mais uma vez dos seus irmãos, e por ele ser amado e obediente, receber elogios por parte do pai, e também sua mãe Raquel ter feito uma túnica com várias cores, dando para ele destaque no meio daqueles irmãos todos, dois fatores principais cercaram toda a história de José: sonhos e roupas, vestimenta. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O tempo segue, eles já estão com raiva porque José é sonhador e, na sua inocência, partilha os seus sonhos para os seus irmãos, e também por eles serem os irmãos mais velhos, os mais responsáveis pelo sustento, pelo mantimento da casa, porque eles que cuidavam do rebanho, eles que levavam para pastar, eles que cuidavam de tudo. Seu pai já era idoso, e quem ganha lá uma túnica linda, colorida, que deveria ter sido feita para o primeiro filho, Rubem, mas a mãe dele não fez. Era obrigação de sua mãe ter feito. Mas a inveja. Quando surge inveja na vida
de alguém com quem Deus tem compromisso e propósito, tudo que acontece na vida daquela pessoa, se for de mal, ela é intitulada por estar praticando o que não é certo diante de Deus. Igual o Jó, fez tudo certo a vida inteira. O mal sobreveio, os amigos se juntam próximo a Jó para perguntar o que ele tinha feito de errado. E de contrapartida, quando as coisas também costumam ir bem na vida das pessoas que procuram fazer a vontade de Deus, sempre tem alguém também para questionar. Aí agora o questionamento é: bom, tá dando certo, vamos ver como é que a gente pode matar, como é que a gente pode parar. O que eu preciso fazer para paralisar os passos dessa pessoa? É assim que o meu teu inimigo, por nome Satanás, tem trabalhado, tentando paralisar, roubar a sua esperança, os teus sonhos, tirar de você a promessa que o Senhor tem te feito. Mas na tarde de hoje eu venho para te animar. O que Deus prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. José consegue chegar na cidade por nome de Dotã e ao longe eles conseguem avistar José. José não está indo fazer mal nenhum a nenhum deles, ao contrário, ele está indo saber o que está se passando para trazer notícia para o seu pai, com toda a boa intenção. E a primeira coisa que eles dizem ao ver José ao longe: lá vem o sonhador. Aí começa aquela trama. O que eu vou fazer? Vamos matar. Matamos, joguemos no poço. E eles começam a criar vários planos mirabolantes, diabólicos mesmo, para poder tirar a vida de um jovem, de um menino que não estava prejudicando eles em nada, só por conta de 2 sonhos e uma túnica. Segue. Quando Rubi ouve o que eles estão confabulando, o que eles estão tramando contra a vida de José, ele fala: não faça isso não, gente. Vamos fazer uma coisa, vamos jogar ele nesse poço aqui e deixa ele no poço. Mas não machuca não, porque vocês vão ter sangue nas vossas mãos. Mas o intuito do irmão mais velho, por nome de Rubens, era fazer o quê? Depois que aquela raiva passasse, ele seguisse, ele ia lá, tirava o menino do poço e mandava o menino voltar para casa. Só que tem que os planos fogem do controle humano. Porque o primeiro plano feito por eles é o quê? A gente mata, tira a vida dele. O segundo plano feito na mente de Rubem é o quê? Não, vocês jogam no poço, deixa aí. E depois surge ainda um terceiro plano, que é quando os mercadores aparecem e alguém diz: façamos uma coisa então. Vamos pegar essa túnica, arranca a túnica dele, matemos, sacrifiquemos um animal, vamos sujar essa túnica de sangue, vamos apresentar ao nosso pai a prova da morte e ainda vamos ganhar um dinheirinho. Vendemos ele como escravo para o mercador que passar. E assim o plano dele segue adiante. José em prantos: não faz isso, não faz isso. E eles sem dó e sem piedade. Ei, o seu inimigo, todo aquele que tem se colocado no teu caminho, com planos para tentar te destruir, não vão conseguir. Porque quem está contigo é maior do que eles. O plano que Deus fez para a tua vida é certo em se concretizar. Mas na estrada chamada vida e tempo, algumas coisas de fato elas vão acontecer na sua vida para que aconteça também o amadurecimento. E bem mais tarde, num curto período ou num longo período, eu não sei qual é a altura da sua vida, não sei em que situação, em que pé está o caminhar para o cumprimento da sua promessa. Eu sei que Deus vai permitir algumas coisas, assim. Permite.
para depois também preparar o banquete de todos aqueles que traçaram, fizeram, intentaram mal contra você, ver que maior é o Deus que está na vida deles. Muito bem, sigamos então a história. José vai embora, eles voltam para casa, conta aquela história terrível para Jacó. Jacó se desespera, meu filho, meu filho, meu filho. Entra em depressão, mas tem que se conformar, perdi meu filho, algum animal do campo destruiu. Eles tentam roubar o sonho segue com o menino, ainda que frustrado. O menino vai embora. A roupa, que é algo perecível, eles conseguem arrancar, manchar de sangue, tira da posse de José. Mas o que era mais importante era a vida, para que o propósito viesse se cumprir. Isso Deus não permite que eles consigam executar, que é tirar a vida de José. José vai, chega no Egito, lá é açoitado, passa todo tipo de tragédia por ser uma criança inexperiente. E até que o general da guarda de Faraó, por nome de Potifar, olha aquele menino e fala: esse menino será aproveitável na minha casa. Aí agora ele leva o menino para a casa dele e lá coloca o menino para cuidar, para limpar. Tem outros funcionários, mas José, ele se destaca, porque eu quero falar uma coisa para você na tarde de hoje, preste bastante atenção. Quando você tem a presença do Espiai, do Espírito Santo, sobre a sua vida, aonde quer que você vá, alguém vai notar a diferença. Seja no mundo secular, seja de ordem espiritual, alguém vai perceber que ali vai alguém diferente. Seja na tua empresa, seja no ministério, seja no meio da rua. E do mesmo jeito que pessoas humanas, pessoas naturais conseguem discernir a diferença que é sobre a sua vida, imagine Satanás, que é uma pessoa espiritual. O que ele já viu, o que ele já pegou e entendeu a teu respeito, muitas coisas. E ele sabe que quando Deus escolhe alguns dentro de um cenário para executar algumas obras, a glória de Deus vai se manifestar, e por isso ele se levanta com tanta raiva, com tanta ira, tentando te frustrar de cima para baixo, tentando te frustrar de todas as formas, na sua vida sentimental, espiritual, financeira, familiar. Gente, a todos os lados. Ele tenta te bombardear. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, que os bombardeios até vêm. Às vezes é necessário que isso aconteça. Era necessário José ser levado para o Egito. Era necessário eles arrancarem aquela túnica e levar toda ensanguentada para o seu pai, para que aquele propósito viesse lá na frente, ainda que não chegasse ao entendimento do próprio José. Mas se cumpriria. E agora ele é levado, vai para casa de Potifar. O menino está crescendo, o menino está se desenvolvendo, está sendo notado pelo seu dom. Mas do mesmo jeito que Potifar tem bons planos para José, observando que ele era diferente, que sobre ele havia algo especial, de contrapartida, a sua esposa também observa José. Chegou com 16 anos, chegou um garrotinho pequenininho, o garoto vai ganhando forma, vai ganhando corpo. E o diabo, através da pessoa dela, começa a analisar. Bom, esse garoto já sonhou lá em Canaã, agora está aqui no Egito. O dono da casa tem visto que ele é alguém que tem possibilidades de melhora, de crescimentos. Vamos ver, preciso parar com esse menino aí. Aí ele usa lá um certo dia, a mulher de Potifar, ela aproveita que não tem nenhum empregado na sua casa, chama o menino
e começa a chamar o menino para se deitar com ela, e ele fala: não, não posso. O meu Senhor me colocou sobre todas as coisas nessa casa, sobre tudo. Abaixo dele, quem manda aqui, quem domina, e abaixo da senhora sou eu. Mas eu não posso fazer tal coisa, porque se eu acometesse, eu estaria pecando contra o meu Deus. Olha que palavra. E essa palavra custou muito caro aí, porque ela não se conforma. Por causa de um Potifar da vida, meu marido, ele não quer se deitar comigo, e por conta de um Deus que eu nem sei quem é, ele tá me desprezando. Então tá, um dia ela arma, chama ele, tenta se deitar com ele mais uma vez tentativa frustrada, porque ele é um dos maiores exemplos de que verdadeiramente do pecado a gente foge. O diabo a gente enfrenta com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com jejum e oração, mas quando se trata de pecado, é melhor você ganhar nome de covarde, e correr. E ele corre, mas o que acontece mais uma vez? Uma roupa o condena. A primeira túnica dá uma falsa sentença de morte a ele perante seu pai. E agora, essa segunda vestimenta, que no caso viria a ser uma capa, dá uma segunda sentença para ele. A sentença de ser jogado dentro de um calabouço, como um traidor, um desrespeitoso, um jovem que não honrou a casa onde ele estava sendo tão bem recepcionado, traindo assim o seu senhor. Eu imagino ele chegando naquela prisão, ele inocente mais uma vez, sem ter feito nada. Porque a Bíblia não relata isso, mas só Deus e José sabe quais foram os pensamentos dele naquele momento. Ele deve ter pensado assim: eu tento fazer as coisas certas e tudo sai contrário. Eu tento caminhar para a presença do Deus Todo-Poderoso. Pessoas se impõem, se opõem no meu caminho, tentando tirar de mim o que eu tenho de melhor, que é fidelidade ao Senhor. Por conta de um sonho lá em Canaã, no meio dos meus irmãos, eles me jogam dentro de um poço, arrancam a minha roupa, me vendem como um objeto qualquer. Aí, como não se bastasse eu passar essa traição por parte do meu irmão, até no lugar onde a porta onde Deus abre de escape para mim, agora se torna um lugar de sofrimento e prisão, porque você ganhar o nome de alguma coisa que você não está fazendo é muito triste. Quando a pessoa está cometendo mesmo, está fazendo, ela pode até fingir que está sofrendo afrontas e acusações, mas lá no fundo, na real, ela sabe que ela procurou, ela fez por onde. Vemos várias passagens bíblicas que as pessoas costumam dizer assim: todo mundo tem o que merece. Eu estava conversando ontem com a irmã Matilde acerca dessa palavra. Essa palavra, quando nós paramos para analisar, não é sempre que certas coisas acontecem na vida de algumas pessoas que é porque ela merece, não. Fulano tem o que merece. Eu já falei até um pouco de Jó aqui no começo. Não é assim, não. Muitas coisas acontecem de ruim na vida de algumas pessoas, não é porque a pessoa procurou e plantou e porque ela merece, não. É porque Deus permite para abençoá-las mais tarde e confundir os seus algozes. João Batista, ele merecia ter a cabeça decepada e oferecida num banquete, numa bandeja, por causa de duas inimigas de Deus. Ele não merecia aquilo. Ele nunca mereceu aquilo. Ele estava fazendo a vontade de Deus no lugar certo, na hora certa, falando a verdade. Ele não merecia aquilo. Mas tudo foi para a glória de Deus. Tempos mais tarde, quando ele é assassinado, o próprio Jesus faz questão de falar o nome dele nas Escrituras, dizendo que nunca se viu profeta maior do que ele. Detalhe, ele nunca fez um milagre sequer. Mas, o Senhor se lembrou de falar. Jesus, o próprio Cristo, se lembrou de falar.
e outros referenciais. Se eu for falar, eu fujo do tema, eu fujo do texto, eu saio da história de José. Então, nem tudo que está acontecendo na vida de algumas pessoas é porque tem o que merece, não. Não. Porque tem coisas que realmente são necessárias acontecer para que a glória de Deus venha se manifestar. E todos aqueles que estavam tramando contra você, contra a tua casa, contra a tua família, tramando o teu fim, reconhecer, eu tenho feito tudo para destruí-la, mas o Deus que ele serve é mais forte, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Agora, Potifar tomado com um ódio muito grande, traição. Gente, quando se fala de traição, é uma dor muito profunda. Você confiar numa pessoa, colocar dentro da sua casa, de repente, a segunda, né, a pessoa mais próxima a você, no caso dele, era a esposa dele, chega e relata algo tão grave, é algo gravíssimo. O seu empregado, o hebreu que você abriu as portas, com todo carinho, como se fosse teu filho, dando poder, autonomia a ele vem e tentou me violentar, tentou me possuir, como já não se bastasse, possuir tudo aqui dentro de casa, dominar sobre tudo. Ele pega o menino e joga dentro da prisão real, do cárcere onde ficavam presos todos os prisioneiros do reino. E vai aquele menino para lá. Aquele menino vai e começa a sofrer emocionalmente, psicologicamente, porque ele sabia que ele não tinha feito nada de errado, que ele não merecia passar por aquilo. Mas o Espírito Santo de Deus, como eu falei aqui anteriormente, não adianta. Quando o Espírito Santo de Deus está sobre a minha, sobre a sua vida, onde a gente chega, a gente começa até passando algumas dificuldades, mas alguém, em um certo momento, vai olhar e vai perceber a diferença. O chefe da prisão, ele vai olhar para José e fala, esse garoto tem alguma coisa diferente. Ele vem mandado para cá como usurpador, estuprador, tudo de ruim, mas eu vou fazer uma coisa. Esse menino será de uma grande ajuda aqui dentro dessa prisão. E ele começa a dar ordem a José, para José cuidar disso, organizar aquilo. E José, com todo o amor do mundo, tudo que você fizer, faça com o melhor de você, porque vai chegar a hora que você não vai poder fazer mais nada, nem eu nem você. Um dia, Deus, se nós não subirmos no arrebatamento, se nós descermos, partimos daqui em morte, nós vamos para um lugar onde a gente não vai poder fazer mais nada. Então, tudo que venha a fazer, faça com esmero, faça com carinho, ainda que alguns não reconheçam. E José era o dom dele, ele está lá fazendo, vamos fazer. E nisso o tempo passa, acontece um problema dentro do palácio, um copeiro e um padeiro não executam o seu trabalho de forma tão agradável ao rei. O rei, com toda a sua autonomia e autoridade, lance no calabouço, jogue na prisão. E agora, o responsável pela prisão, ele chega para José e fala assim, façamos um acordo aqui, você vai cuidar desses 2 homens. Porque aqueles 2 homens não eram qualquer prisioneiros, eles eram homens muito próximos do rei. Um era o padeiro e o outro era o copeiro. O copeiro, você sabe, a responsabilidade do copeiro era provar o vinho antes mesmo que chegasse à mão do rei. Caso tivesse envenenamento, algum tipo de sabotagem, algum plano para destruir o rei, quem experimentasse do vinho perderia a sua vida. Então era um homem completamente assim, de confiança perante o rei. Mas Deus, quando ele quer fazer mudanças em favor de servos, ele permite essas coisas acontecerem. Copeiro vai para a prisão, padeiro também vai, enfim. E ali José começa a cuidar daqueles 2 homens. Certo dia, José passa o tempo, José entra na cela para servi-los e ele percebe que os 2 estão muito preocupados.
Alguma coisa fugiu da rotina natural aqui dentro dessa prisão. E José olha para eles e pergunta: o que está acontecendo? Vocês estão abatidos? Aí o copeiro, muito triste, preocupado, chega para José e fala assim: eu tive um sonho, mas algo me perturba porque eu não consigo entendê-lo. Aí o Espírito Santo de Deus, eu penso que Deus lá do céu fala assim: José, eu que estipe anarasai. A tua hora tá chegando, tá, meu filho? Calma aí que eu aqui do céu tô movimentando dentro dessa prisão em teu favor. Tu tá sofrendo, tá chorando, é? Mas eu tô me importando com tudo que te tem acontecido. E José, imediatamente, ele traz a interpretação daquele sonho. E ele fala: 3 dias tu subirás e o teu cargo será restituído. 3 dias! Mas eu te peço também uma coisa. Quando estiveres na presença do rei, se lembra de mim aqui nessa prisão, por favor. O copeiro se animou. Quando o copeiro ouve a história, entende que o sonho que ele teve é favorável, opa, automaticamente o padeiro também se anima e começa a contar o sonho. Só que dentro do sonho do copeiro, a sentença era de morte. E José, muito sinceramente, teve que falar com ele: olha só, no teu caso, daqui a 3 dias também você vai subir para a presença do rei e a sua cabeça ela será cortada e seu corpo será dado aos pássaros. Aquele homem entra no desespero total. 3 dias se passam, está acontecendo uma festa no palácio de Faraó. Que coisa maravilhosa! Esses homens sobem até a presença dele. O copeiro, ele retoma o seu cargo de origem, começa a servir ao faraó, e o outro entrega a sentença de morte. Só que o copeiro, ele se esquece de falar que dentro daquela prisão havia um menino diferente, um menino dotado com o espírito dos deuses, que havia dito para ele o que iria acontecer. Mas o tempo passa. E aí o próprio Deus permite que o próprio rei do Egito seja importunado por um sonho. E vocês sabem o sonho, eu não vou entrar em detalhes. Só digo para você que é aquele sonho, né, das 7 vacas gordinhas, 7 magrinhas, que as engole, depois 7 espigas gordas, que é devorada por 7 espigas magras, enfim. E nesse burburinho lá no palácio, José tá lá sofrendo, falando com Deus, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus eu sou, o Deus que faz, o Deus que o pai dele havia encontrado no caminho quando deitou e repousou com a cabeceira de pedra. O que ele escutava? Ele se sentava por ser mais novo dentro de casa e teu pai contava as histórias, as experiências que tinha vivido com Deus. É por isso que é interessante você, mãe e pai, trazer os seus filhos para dentro das suas histórias, as suas experiências espirituais, sejam elas ruins ou boas, seja para advertência ou seja para aumentar a fé dos seus filhos. É necessário que você fale com eles quem é Deus. É necessário que você esteja com teus filhos, não mostrando o caminho, mas dentro do caminho, ensinando o seu filho o tempo inteiro e falando a respeito desse Deus que pode todas as coisas. Agora, Faraó se sente importunado, perde o sono. E eu costumo falar em alguns lugares onde o Senhor me dá a oportunidade de estar falando, ministrando sobre os personagens da Bíblia. Eu costumo dizer uma coisa, que quando Deus tira sono de autoridade na terra, é para dar vitória a servos. Quando Deus tira sono de faraós, é para dar vitória a seus pequeninos. E isso que aconteceu. Esse rei agora está aborrecido porque ele não consegue tirar o seu sono real, tranquilamente, porque um Deus lá de cima, sentado lá do trono, se inclina para ouvir o pedido de José dentro daquela prisão e fala: pois é, José, tá chegando. José, chegou. Tá, José, chegou. A promessa começa a se cumprir hoje. O sonho que eu te dei lá atrás, quando tu ainda era um jovem menino,
e aleluia, se cumpriu hoje, tá, José? E ali ele fala lá com o copeiro, aí o copeiro se lembra, olha só, quando eu estava dentro da prisão, um menino por nome de José, ele interpretou o sonho e hoje estou aqui servindo diante do Senhor novamente. Esse menino é bom, esse menino, ele tem um dom dos deuses lá que interpreta as coisas. E esse homem mandou chamar José. E quando eu falo de José, eu me emociono de uma forma tão especial, porque eu aprendo com José o que é sofrer, o que é passar dores, o que é ser sido arrancado do seio familiar, ter tido a sua fé provada por conta de um sonho. E ele não desistiu, ele não se vendeu, ele não trocou Deus. Ele poderia, quando aquela mulher chama ele para se deitar com ela, é uma vez só, eu sou homem, vamos. Não, ele honrou Deus em todas as coisas, em todos os tempos. Ainda que humanamente, olhando para a história dele, era uma história muito sem lógica. Porque o inocente pagar, perecer por algo que ele nunca havia cometido, que mal ele fez, que mal ele fez. E detalhe, foram os próprios irmãos que ostentaram fazer o mal contra ele, mas quando Deus está no negócio, tudo coopera, como diz a palavra, para o bem daqueles que amam e esperam no Senhor. Tudo, tudo, tudo! Tudo, a doença, a escassez, a dor, a morte, tudo, tudo se torna instrumento de realização, de promessa de Deus na vida de quem espera nele. Agora, o rei fala assim, então faz uma coisa, manda chamar esse garoto lá. Manda chamar, porque eu tô sem dormir, eu tô ficando já revoltado isso aqui. Não sei qual o propósito, não sei que sonho é esse, mas chama esse menino! Primeira coisa que acontece. Ele manda chamar o menino. Os responsáveis pela organização do palácio, que estavam junto ao rei. Ó, você não pode se apresentar assim não, diante do rei não. Vamos fazer uma coisa. Tome banho, se barbeie, corte o seu cabelinho, coloque roupas limpas. Mais uma vez, a roupa se apresenta diante de José, mas agora não para encaminhá-lo à morte e nem à prisão. As roupas, as vestes agora, doada no palácio, são os primeiros indícios do Deus que honra. Ele honra em todos os detalhes, preste atenção nisso. Deus não faz nada pela metade. Deus se encarrega de cuidar nos mínimos detalhes. Roupa nova. As roupas de vergonha que ele estava usando no cárcere agora fica para trás. Vestimentas novas, banho. Afinal de contas, você vai se apresentar diante do rei. É diante do rei. Se para se apresentar diante do rei da terra, temos que estar bem vestidos. Se para nos apresentarmos diante de juízes, de alguns tribunais e algumas audiências, nós precisamos estar apanhados, visualmente falando, cabelos penteados, dentes escovados, uma roupa que condiga com o ambiente onde nós estamos frequentando. Quanto mais diante da presença de Deus. Pense nisso. Quando vos apresentar diante de Deus, apresente dele em santidade, que as suas vestes, elas veem estar todo o tempo mais branca que a alva lã. Santidade ao Senhor na tarde de hoje. E agora, depois de banho tomado, vestes limpas, ele se apresenta diante do rei. Primeira coisa, ele estava vindo de uma prisão. Dependendo da forma que ele se portasse diante do rei, ele poderia voltar para a prisão ou até mesmo
ser sentenciado à morte. Mas ele não fugiu do que ele acreditava. E foi pela postura dele. E foi porque ele se portou diante do rei da terra, sim, com muito respeito e educação. Mas se prostrou diante do Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, em obediência, quando o rei olha para ele e fala assim, esse garoto é diferente, os outros iriam me bajular. Não, ele chega lá e fala o que é para falar e traz o discernimento do que iria acontecer. E agora, todo o sofrimento que ele havia passado esses quase 20 anos, foram mais de 16 anos, longe do seu pai, sofrendo humilhação, dentro de uma terra estranha. Dura coisa você estar dentro de uma cidade, longe dos seus familiares, fazendo a obra de Deus, fazendo missão e as pessoas te perseguirem, porque outra hora eu te conto isso. Outra hora eu te conto com detalhes. Eu estou falando porque eu já vivi. E ali a história de José, ela começa a se realizar. O desenho já estava feito no coração de Deus, no coração de José, mas é uma diferença muito grande, né? De uma construção na planta e depois ela pronta. Ela numa planta ela é uma coisa, é apenas um sonho, mas quando ela se concretiza, é algo assim muito maravilhoso. Eu quero dizer para você nessa tarde que entre a promessa e o cumprimento dela, há uma estrada por nome tempo. Tempo, paciência, exaustão, mas também quando chega a hora da vitória, Deus pega filhos, no caso de José, filho de cuidador, de pastor de ovelhas e de cabra, e faz se sentar no poder dentro de uma nação, a nação mais poderosa da época, porque toda a riqueza estava concentrada no Egito, sendo o menor somente abaixo do rei, porque todas as outras autoridades dentro do Egito deviam obediência a José. Você viu? A história dele se dá em torno disso, de sonho, de roupa. Aí, às vezes, nós passamos tantas dificuldades na nossa vida porque sonhamos, às vezes falamos com as pessoas erradas, às vezes o que nós projetamos não se cumpre, dá errado. Não é porque nós somos presunçosos, não, na nossa inocência a gente abre a boca mesmo e fala. Eu quero te falar essa tarde, vigie com quem você conta os seus sonhos. Pelo amor de Deus, nem todos estão aptos a ouvir e entender o que Deus tem para fazer com você através de você. Não estou dizendo que também você tem que se isolar dentro de uma gaiola, dentro de uma redoma de vidro e viver uma vida sem amigos. Não, porque amigos é presente de Deus sempre. Mas eu volto a dizer, eram 12. De 12 eram 3. De 3 tinha um, que estava com ele em todos os momentos. Então, vigie. Vigie. Nem todos vão entender o que Deus tem para fazer através de você. E como eu havia dito anteriormente, ele foi cercado em toda a sua vida
por 2 fatores que seriam predominantes para a conclusão do plano de Deus na vida dele. Ele começou sonhando no início da sua carreira cristã. No meio, ele se deparou com 2 trabalhadores que tiveram 2 sonhos. E para ele chegar ao plano tão esperado, projeto tão desejado, precisou um rei também sonhar. Para ele ser dado por morto diante do seu pai crê que realmente ele tinha sido devorado por um animal e não procurar por ele, foi preciso ele perder uma túnica. E essa túnica ser lambuzada em sangue de animal inocente. No segundo período da sua vida, vocês sabem que ele deixa para trás uma capa quando se nega a se deitar com a prostituta. Quando se nega a fazer o que é proposto por Satanás. Agora ele foi acusado, né? Simples assim. Acusar é tão fácil, né? Cuidado você que gosta de acusar, tá? Cuidado. Porque com as medidas que você medir, você também vai ser medido. Do jeito que você pesa o próximo, você também vai ser pesado. E para finalizar, um rei sonha, ele que tem que vir interpretar este sonho, e ele ganha vestes para se apresentar diante do rei, e depois de muitas e muitas e muitas e muitas outras vestes, mas não como de empregado, não como de copeiro, nem de filho de Jacó, mas sim como uma pessoa excelente, reconhecida, como uma pessoa de extrema importância dentro de um reino. E detalhe, quando tudo se cumpre, os seus irmãos se reencontram com ele, depois de muitos anos que ele se revela aos seus irmãos, vocês sabem o que eles pensam, né? Agora, nós estamos ferrados, como diz o outro. É a oportunidade que eles estavam esperando, agora vai nos destruir. Ele olha para os irmãos e fala assim: ei, tudo que vocês fizeram foi para cooperar, foi para projeção do meu sonho, para que hoje se cumprisse a minha estadia aqui no Egito e vocês e os seus descendentes não viessem perecer por fome. Eu entendo, sabe o que na história de José? Que às vezes é necessário o sacrifício de uns para a vitória de muitos. O próprio Cristo, né? Mais tarde ele vem passar por tudo que ele passou. Foi necessário o sacrifício dele para ele nos reconciliar com os céus. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero finalizar orando ao Senhor, decretando na tarde de hoje que o meu, o seu, o nosso sonho, ele vai se concretizar sim. Os sonhos que surgiram no nosso coração, os nossos pensamentos errôneos e humanos, esses aí, por certo, não vão se cumprir, porque não tem mão de Deus neles, não. Mas todo aquele que tem propósito de Deus, eles se concretizarão para a glória do nome de Jesus. Oremos então nessa tarde. Poderoso Deus, eterno Pai, Pai bendito, Pai maravilhoso. Como eu me alegro, Senhor, na tua presença na tarde de hoje. Porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor que muda estações, o Senhor que traz à existência, Deus, coisas que favorecem, Senhor, os teus filhos. Quantos José, Senhor, vão ver, ó Deus, esse vídeo, não sei daqui a quanto tempo, e quantos já estão perdendo a esperança, quantos estão em cativeiro, quantos estão sendo perseguidos pelos seus irmãos, quantos estão sendo taxados como sonhador.
Oh, aleluia. Quantos, oh Deus, já perderam até a esperança em alguns calabouços chamado vida. Porque a vida, ela é feita de várias etapas, de choro, de sorriso, de alegria, como diz Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então a vida ela é dotada de tempo em todas as áreas. Há momentos de sorriso, de alegria, de morte, de vida, de nascimento, de sepultamento, de finanças boas, de vida espiritual lá embaixo, outra hora lá em cima. Mas independente de todas as circunstâncias, Deus, pelas quais nós temos passado, o Senhor é Deus fiel. O Senhor é Deus que quando promete, o Senhor cumpre. E até os planos dos nossos inimigos que eles traçam, Senhor, nas nossas costas quando nos veem, eu sei que o Senhor pega e usa para o seu nome ser glorificado. Aviva, Senhor, a tua obra nas nossas vidas na tarde de hoje. Aviva, viva, viva, Pai, a tua obra. Realiza o sonho dos teus filhos. Realiza projetos, Senhor. Tira, meu Senhor, os sonhos, Senhor, que estão guardados em algumas gavetas na tarde de hoje. E traz a realização dos mesmos. Aviva a tua obra, Senhor, no meio da tua igreja nos últimos dias. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a nossa fé. Aviva a nossa esperança. Senhor, aviva, meu Senhor querido. Firma os nossos passos. Deus, essa oração que eu te faço, agradecida, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós. Amém. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, 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 amém. E sonhos. Quem nunca teve sonhos pra sonhar? É só uma questão de tempo, tá? É só uma questão de tempo. Para você entender que Deus, ele nunca abandonou você. Ei, Jesus é tudo de bom e mais um pouco. Fica com essa palavra na tarde de hoje. E eu agradeço a minha oportunidade e profetizo bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre os seus projetos. No nome de Jesus. Olha, comente, dê seu like, ou até mesmo dislike. Eu sou inexperiente nessa área de youtuber, mas a gente está aí para fazer o que Deus colocar nos nossos corações, tá? Dê seu like, assine o canal, envia para alguns amigos. Vamos fazer esse canal crescer? Vamos fazer esse canal crescer. E tudo correndo bem, se Jesus não voltar entre hoje e amanhã, eu estarei com vocês, trazendo mais uma vez uma palavra de consolo. E um abraço e beijo para minhas irmãs. Não vou arriscar falar o nome de nenhuma delas, porque senão dá ruim, porque é muita gente que eu amo, são muitas pessoas queridas, mas que estão orando por esse projeto. E fica o recado, tá? Sonhe sim, ouse sonhar. Sonhe, 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 sonhe. O que estiver dentro do coração de Deus vai se cumprir. No nome de Jesus. Boa tarde de vitória!